Eu sou um cara de muita sorte, sou um cara muito abençoado por Deus. As coisas acontecem na minha vida de uma forma sempre boa. É incrível como as pessoas acabam sempre me ajudando a evoluir. Acho que ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Eu saí de caçador com 18 anos, fui morar com um amigo, com a família do meu amigo. Eu não vi as coisas acontecendo, sabe? Eu venho de uma família pobre, né? Como a maioria do brasileiro, entendeu? Então a minha mãe, muito batalhadora, sempre ela era faxineira. O nosso pai não morava com a gente, sempre trabalhou muito para poder cuidar dos 3 filhos, né, que ela tinha. Eu era o mais velho, sempre tentei ajudar da melhor forma. Com 10 anos eu já vendia picolé, tentando ajudar de alguma forma. E sempre trabalhei, sempre tive meu dinheirinho, alguma coisa assim para poder levar a vida, né? E eu, assim, por mais que eu assim trabalhasse, eu não via as coisas acontecendo. Para mim não era o suficiente, porque mesmo que eu olhasse para o lado e via alguém bem sucedido, vamos dizer, no nosso bairro, ou algum amigo meu que fosse bem sucedido, ele era chefe de um setor de uma empresa. Então isso era, para mim, eu via assim, nossa, se eu me dedicar muito, estudar e trabalhar demais, eu vou ser chefe do setor? Era meio estranho assim. Aí eu já tinha decidido que eu queria buscar por algo maior, assim, vamos tentar alguma coisa, né? Eu tinha um amigo indo para Salvador e me convidou para ir com ele, eu resolvi ir. Eu cheguei com R$80 na carteira, não tinha nada, entendeu? Eu tinha R$80 de dinheiro, assim. Numa cidade grande isso não foi nada, R$80 que você vai fazer para sobreviver na cidade. Então eu comecei a trabalhar no outro dia já, lavando prato, numa churrascaria. E depois passei a ser passador de carne, que é aquele cara que vem na churrascaria com a carninha. Fiz de tudo um pouco. Eu encontrei o MMA, o esporte, assim, muito tarde já, eu acho. Porque eu já tinha 21 anos de idade. A intenção nem foi treinar jiu-jitsu, né? Eu tava gordinho e fui procurar uma academia pra malhar, pra me exercitar. E nessa academia tinha as aulas lá do professor Yuri Calto. Aí eu conversei com ele, que precisava pra treinar. Ele falou, arruma um kimono aí e vem. E ali que começou. Isso foi em abril de 2005. E quando eu passei a treinar, aí eu passei a me imaginar como um lutador. Tudo que eu sempre fiz, entendeu? Eu sempre me dediquei bastante. Eu aprendo rápido as coisas. Foi uma das coisas que me ajudou bastante também, porque o professor Yuri Calton falou, né, que eu levava jeito pra coisa, porque eu aprendia rápido. Eu não tinha técnica nenhuma, mas eu tinha força, porque eu sempre trabalhei na minha juventude, eu sempre trabalhei com coisas de peso, servente de pedreiro, departamento de cargas, essas coisas. Ou seja, eu era forte, então eu podia ajudar, mesmo sem ter muita técnica, eu podia ajudar os colegas de treino e tudo mais. E isso foi me trazendo um aprendizado grande, e de repente eu comecei a sonhar em um dia ser um Minotauro da vida, um Vanderlei Silva da vida, aquelas coisas que passaram. Eu sou aquariano, ou seja, eu sou um bom sonhador. E eu ia longe, assim, nos meus sonhos. E isso acho que foi me transformando nesse lutador que eu sou hoje. O Yuri Calton foi uma pessoa que ainda é, né, até hoje, uma pessoa realmente muito importante para mim. E a Vilsana Piccoli também. Ela foi minha esposa por um tempo, quase 10 anos. Ela perguntou se eu acreditava no meu sonho, se eu acreditava que eu podia acontecer como lutador. Aí eu falei, eu acreditava, e outra, o Yuri também acreditava, porque ele me passava isso. A combinação de tudo isso me fez acreditar muito, entendeu? Que era possível. E tanto que 1 ano e meio depois eu comecei a retribuir. Comecei a lutar, comecei a ter a minha independência de novo, graças a Deus. Eu me senti um pouco mal com essas coisas, sabe? Aos poucos as coisas foram acontecendo de uma forma boa, e aí nasceu o Cigano. Fazia 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estava treinando. Ele falou, tá treinando há um determinado tempo, eu acho que tá na hora da gente te testar aí numa luta já. Aí eu fiquei assim, pô, se você tá falando que tá na hora, vamos lá então. Fiz um treinamento com ele, ele era mais do jiu-jitsu, ele é faixa preta de jiu-jitsu,
Mas como era lutador de MMA também, ele tinha uma noção de tudo, né? Então ele foi me ensinando o que ele pôde, fui aprendendo também com os colegas, né, da academia. E fui para a minha primeira luta. E eu lembro que a minha primeira luta eu fiz contra um cara que tinha já 7 lutas. Ou seja, já tinha uma experiência, um cara bastante forte, vinha da capoeira. Eu lembro que eu fiquei muito, muito nervoso, entendeu? Foi uma sensação assim, até estranha, antes da luta, nos momentos que antecederam a luta ali. E foi rápido, foi 3 minutos e alguma coisa. Eu joguei ele no chão. Eu falo que joguei porque não foi nem uma queda, foi uma coisa meio estranha assim. Eu peguei ele de alguma forma assim, meio que joguei mesmo ele no chão. Chutei a cabeça dele ali, né? Um tiro de meta que a gente falava. E foi forte, né, galera? Um chute na cabeça, né? Então ele ficou ali, desmaiou. E eu venci a minha primeira luta, foi incrível. Agora, pô, eu quero sentir isso pro resto da minha vida. Aí teve uns eventos lá na Bahia, uns eventos locais. Inclusive foi um evento, era um Minotauro Fight. E ele foi num evento desses e eu tava todo emocionado, né, de poder estar perto lá, tá vendo o cara, né, o grande campeão que ele era. E aí, tipo, eu pude, ali, ele passou por perto, eu toquei na mão dele. Ele lembra até disso, entendeu? Que eu falei pra ele que eu tava assistindo o evento, aí ele passou, não sei o quê, eu tinha o cabelo um pouco comprido, aí ele falou que lembrava de mim. Aí ele ia pra Bahia, normalmente ele morava no Rio, mas ele ia pra Bahia pra dar uns treininhos às vezes, né? Aliás, ia fazer outras coisas, mas quando tava lá queria treinar. Aí o professor Yuri Calden era amigo dele, e me chamou, um dia ele me ligou e falou assim, o Minotauro tá aqui, venha, pra dar uma força aqui pra ele. Conhecer e dar uma força, uma ajuda. Aí eu falei, não acredito. E peguei, saí correndo e fui lá pra academia. Cheguei lá, o cara tava lá, o Minotauro e o Minotauro. E eu pude ajudar um pouquinho eles. Claro que a minha técnica era muito limitada, né? Era o início de tudo. Mas mesmo assim eu tinha força, como eu te falei. Fui treinar no Rio de Janeiro. Eu ajudava eles e com isso eu aprendia também, porque o nível, né, era número 1 do mundo. Então isso me trouxe um aprendizado muito grande e me fez evoluir, entendeu? Aí as lutas foram acontecendo, tanto que eu fiz parte do time deles. Aí são pessoas realmente que foram importantes na construção do Cigano aí, do Júnior Cigano, e continuam sendo. 10 dias antes da luta eu tive uma lesão no menisco, né, do joelho esquerdo, e fiquei 2 dias andando de muleta. E foi um momento muito complicado, né? Minha cabeça foi pra lua, não sabia o que fazer. Eu sempre me achei um cara meio que azarado. Porque sempre quando eu ia conquistar alguma coisa, foi assim na escola, foi assim nos trabalhos que eu tive quando eu era mais jovem, sempre quando eu ia conquistar alguma coisa grande, alguma coisa acontecia que me tirava daquilo. E aí eu achava que eu era azarado. E de novo, tipo, eu ia ter a chance de lutar pelo título mundial, entendeu? E ser campeão do mundo, e me aconteceu uma lesão me tirando disso, tipo, nossa, não é possível, não. Não é possível que isso seja azar mesmo, mas eu não aceitei, conversei com os meus treinadores, comecei a fazer fisioterapia do jeito que eu pude, e o menisco teve uma lesão que se chama alça de balde. E a fisioterapia fez isso voltar para o lugar, entendeu? Esse pedacinho do menisco. E aí eu pude esticar de novo a perna, caminhar ali, só que eu não podia treinar, eu não podia mais forçar para que acontecesse de novo. Ou seja, fiquei sem treinar, só fazendo a fisioterapia do jeito que eu podia ali. E o que também, para a cabeça de um lutador, você ficar sem treinar para uma luta tão importante quanto era a minha, eu ia enfrentar o melhor do mundo, o campeão do mundo, entendeu? Eu tinha que estar muito bem. E isso assim, foi um momento que psicologicamente foi muito difícil para mim. Fui para a luta, né, com o Velasquez lá, e em 1 minuto ele me deu 7 chutes na perna. Ou seja, parecia que ele sabia que estava machucado, nessa perna machucada. De repente eu conectei um bom golpe, ele caiu, eu aproveitei a situação e venci a luta. Eu não sei explicar em palavras a sensação que eu tive. Foi como se tirasse um trem de cima de mim e uma alegria imensa, assim, foi incrível realmente.
nossa, eu era o número 1 do mundo, entendeu? Mesmo com tudo que aconteceu, eu tinha me tornado campeão do mundo e isso foi maravilhoso para mim. Ainda é, hoje em dia ainda me lembro muito de tudo que aconteceu, me trouxe oportunidades e ainda traz maravilhosas, eu acho, essa minha carreira. Na direita, não é o corner. Opa, nossa, pegou. Vamos lá, vai terminar. Mão esquerda, 1, 2, 3, 4, bate, acabou. É o Brasil! Acabou! Júnior Cigano do Brasil! Que emocionante! O Júnior é um cara que foi descobrindo durante a vida o talento dele, o potencial que ele tinha, as pessoas que entraram na vida dele também colocaram ele na direção certa, o que mostra que não é de uma hora para outra que a gente descobre o nosso talento, o que a gente ama fazer, é todo um processo que tem que ser levado em conta, são pessoas, são várias variáveis, mas de fato a escolha foi dele. E quando a gente fala em luta, o Júnior entrou com toda a garra e força que a gente já conhece, com toda a humildade, um cara doce, mas é um cara que tem muita garra. É por isso que ele foi campeão do mundo e, sem dúvida, é um dos maiores lutadores da história do Brasil. Por isso que ele é fora de série. Pode até ter sido uma defesa minha essa questão de eu ser zoeiro, né, de ser brincalhão, por causa da minha gagueira, né? Eu era um cara que trocava as palavras, engolia as letras e tal. Então, quando as pessoas me zoavam, eu retribuía com a zoeira. Aí fiz fono, corrigi essa questão de engolir palavras e tudo mais, aí passei a falar um pouco melhor. Mas aí quando eu me tornei profissional, as pessoas me conheciam como Gaguinho na região e a televisão passou a me chamar como Denilson, né? Ah, o São Paulo, sujo, Denilson.